Marta, uma milionária de 52 anos, parecia ter conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma carreira de sucesso, uma mansão luxuosa e respeito social. Contudo, o afastamento de Ana, sua única filha, revelou um vazio profundo que nem toda sua riqueza podia preencher. Decidida a reconstruir os laços quebrados e redescobrir quem realmente era, Marta embarca em uma jornada emocional cheia de desafios e autodescoberta, enfrentando os erros do passado para reencontrar o amor e a conexão com sua família. Marta sempre foi admirada por sua força e determinação. Sua vida era a representação do sonho impossível que se tornou realidade. Vinda de uma origem humilde, ela trabalhou incessantemente até se tornar uma das empresárias mais bem-sucedidas da região. Possuía uma fortuna que incluía investimentos, propriedades e negócios em expansão. Aos olhos de quem a conhecia superficialmente, sua vida parecia impecável. Mas na intimidade de sua mansão de 800 metros quadrados, cercada por obras de arte e luxo, Marta vivia um vazio. O silêncio absoluto era sua única companhia desde que Ana, sua única filha, foi embora. O afastamento de Ana não foi repentino. Durante anos, as duas vinham se distanciando, quase como se o amor que as unia fosse uma corda que se desgastava um pouco a cada discussão. Hannah, com 24 anos, sempre sentiu que a mãe colocava o trabalho e o sucesso acima de tudo, incluindo a relação entre elas. Marta, por outro lado, acreditava que suas conquistas eram sua maior prova de amor. "Eu fiz tudo isso por você, Ana", ela dizia constantemente, sem perceber o peso que essas palavras colocavam sobre os ombros da filha. O abismo entre elas crescia silenciosamente, até que a ruptura definitiva aconteceu. Na última discussão, Ana acusou Marta de ser controladora e distante. "Você pode comprar o que quiser, mãe, mas não pode comprar meu respeito", disse Ana, com a voz firme, enquanto colocava roupas em uma mala pequena. Marta, furiosa e magoada, rebateu dizendo que Ana era ingrata e imatura. As palavras foram como facas, cortando ambas profundamente. Ana saiu pela porta da frente naquela noite chuvosa, dizendo apenas: "Não me procure". Marta ficou ali, na sala, paralisada e segurando as lágrimas, incapaz de acreditar que tinha acabado de perder a pessoa que mais amava. Os dias que se seguiram foram cheios de tentativas frustradas de contato. Marta enviava mensagens, fazia ligações e até contratou um investigador particular para garantir que Ana estava bem. Quando finalmente recebeu uma resposta, foi um e-mail curto que dizia: "Preciso de espaço, por favor, respeite isso". Marta releu aquelas palavras centenas de vezes, sem conseguir entender como a relação entre mãe e filha havia chegado a esse ponto. O que mais a incomodava não era a raiva de Ana, mas a percepção de que talvez houvesse algo de verdade nas críticas da filha. O vazio na mansão parecia aumentar com o passar dos dias. Marta passava horas no quarto de Ana, onde tudo estava exatamente como ela havia deixado. A cama desfeita, os livros espalhados pela escrivaninha e até o perfume que Ana usava pareciam gritar sua ausência. Para Marta, o quarto era uma cápsula do tempo, um lembrete cruel de que, apesar de toda sua riqueza, ela não podia preencher o espaço deixado pela filha. Nem mesmo o trabalho. Antes, uma distração eficaz conseguia aliviar a dor. Marta cancelou compromissos e deixou os negócios sob os cuidados de sua equipe. Ela precisava de tempo para processar tudo. Foi durante uma conversa com Clara, sua assistente pessoal, que Marta começou a perceber a profundidade de seus próprios erros. Clara, que a conhecia há mais de uma década, tentou ser sutil, mas firme. "Marta, talvez seja a hora de você parar de tentar controlar tudo. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas". A sugestão inicialmente irritou Marta, mas ao mesmo tempo a deixou pensativa. Será que Ana sentia que nunca foi ouvida? Marta começou a revisitar mentalmente anos de conversas, tentando lembrar-se de momentos em que poderia ter ignorado os desejos ou necessidades da filha. Determinada a encontrar respostas, Marta procurou um terapeuta especializado em relações familiares. Durante as primeiras sessões, ela teve dificuldade em admitir suas falhas. Sempre acreditou que fazia tudo pelo bem de Ana. Mas o terapeuta a fez questionar se, no fundo, ela não estava projetando suas próprias inseguranças na filha.
Você já perguntou a si mesma o que realmente deseja para Ana? Ou só está tentando moldá-la para caber na sua visão de mundo? A pergunta a atingiu como um soco. Marta percebeu que, em sua busca por proteger e guiar a filha, nunca se perguntou o que Ana realmente queria. Além das sessões de terapia, Marta começou a frequentar um grupo de apoio para pais afastados dos filhos. Foi lá que ouviu histórias de outras mães e pais que enfrentavam dores semelhantes. As narrativas de perda e reconciliação a inspiraram, mas também a fizeram confrontar suas próprias falhas. Em uma dessas reuniões, uma mãe descreveu como reconquistou o amor do filho ao pedir desculpas sinceras. Marta ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de pedir desculpas a Ana, algo que antes parecia impossível. No fim de uma dessas reuniões, Marta tomou uma decisão. Não podia mudar o passado, mas poderia tentar reconstruir o futuro. Sabia que seria uma jornada longa e dolorosa, mas estava disposta a enfrentar seus erros para recuperar o amor da filha. Antes de sair, escreveu no caderno que usava nas sessões: Ana, eu só quero te ouvir e quero ser a mãe que você merece. Era um pequeno passo, mas para Marta foi um marco em sua jornada de autodescoberta e reconexão. Marta acordou cedo naquela segunda-feira, determinada a começar uma nova etapa em sua vida. A decisão de mudar não havia sido fácil, pois significava confrontar o orgulho que ela carregava por anos. Como mulher bem-sucedida, Marta sempre acreditou que sua postura inabalável era uma virtude, mas agora via o quanto isso a afastara de Ana. Mudança dói, mas perder minha filha dói mais, repetia para si mesma, tentando reunir coragem para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. No fundo, ainda não sabia se estava preparada para ouvir as verdades que Ana pudesse dizer. O terapeuta havia sugerido que Marta começasse escrevendo uma carta para Ana. Coloque seus sentimentos no papel. Muitas vezes isso ajuda a organizar o que queremos dizer, recomendou ele. No entanto, ao sentar-se diante da folha em branco, Marta sentiu-se travada. Palavras como desculpa e eu errei pareciam presas na garganta. Ela olhava para a caneta, lembrando-se de todas as vezes em que priorizou seus negócios ao invés de estar presente para Ana. Cada memória trazia consigo uma onda de arrependimento, mas também de resistência. Admitir falhas era algo que Marta não fazia com facilidade. Depois de horas de hesitação, Marta começou a escrever. Não foi fácil. A carta começou com frases formais, quase defensivas, mas aos poucos ela deixou a sinceridade tomar conta. Ana, eu sei que errei em muitas coisas. Sei que posso ter te machucado com minhas palavras e atitudes, mas acredite, tudo o que fiz foi tentando te proteger. Não sei como consertar o que aconteceu, mas estou disposta a tentar, se você permitir. Quando terminou, Marta percebeu que lágrimas haviam manchado o papel. Pela primeira vez, sentiu que estava começando a abaixar as barreiras que sempre manteve tão firmes. Enviar a carta, no entanto, foi outro desafio. Marta hesitou por dias, imaginando a reação de Ana. E se ela ignorasse? E se a carta apenas piorasse as coisas? Essas perguntas assombravam Marta, que não conseguia reunir coragem para colocar o envelope nos correios. Mais uma vez foi Clara quem a incentivou. O máximo que pode acontecer é ela não responder, mas pelo menos você vai saber que tentou. Com essas palavras, Marta finalmente deixou a carta na caixa de envio, sentindo-se vulnerável como nunca antes. Enquanto aguardava uma resposta, Marta começou a buscar outras formas de compreender o que havia dado errado em sua relação com Ana. Passou a relembrar momentos específicos, como o aniversário de 18 anos da filha. Naquela noite, Marta tinha planejado uma festa extravagante, cheia de convidados que Ana mal conhecia. O presente, um carro de luxo, parecia perfeito aos olhos de Marta. Mas a reação de Ana foi de decepção. Eu só queria algo simples, mãe. Só queria que a gente jantasse juntas. Na época, Marta não entendeu o significado das palavras da filha, mas agora elas pareciam fazer sentido. As sessões de terapia continuaram sendo um espaço de descoberta para Marta. Em uma delas, o terapeuta perguntou: você já ouviu o que Ana quer de verdade? Ou está apenas projetando o que você acha que é melhor para ela? A pergunta soou como um eco de algo que Ana havia dito no passado.
mas que Marta ignorou. Começou a perceber que, ao impor sua visão de sucesso à filha, estava negando a individualidade dela. Ana queria trilhar seu próprio caminho, mas Marta, obcecada pelo controle, nunca deu espaço para isso acontecer. A resposta de Ana chegou 2 semanas depois, mas não foi o que Marta esperava. A mensagem enviada por e-mail era curta e direta. Li sua carta. Não sei o que pensar ainda. Preciso de mais tempo. Marta sentiu uma mistura de alívio e frustração. Alívio porque Ana não a ignorara completamente, mas frustração porque sabia que o caminho até a reconciliação seria mais longo e difícil do que imaginava. Mesmo assim, decidiu não desistir. Se ela precisa de tempo, vou respeitar. Dessa vez vou fazer diferente, prometeu a si mesma. Determinada a mostrar a Ana que estava disposta a mudar, Marta começou a fazer pequenas alterações em sua rotina. Cancelou compromissos desnecessários e começou a dedicar mais tempo a atividades que a faziam se reconectar consigo mesma. Voltou a caminhar pelos jardins de sua casa, algo que não fazia desde que Ana era criança. Também começou a frequentar aulas de yoga, na tentativa de encontrar equilíbrio emocional. Essas mudanças, embora pequenas, a ajudaram a perceber o quanto havia negligenciado sua própria felicidade enquanto perseguia o sucesso. Outra transformação significativa foi o esforço de Marta para ouvir mais e falar menos. Durante as reuniões do grupo de apoio, ela passou a prestar atenção nas histórias de outros pais, absorvendo lições importantes sobre humildade e empatia. Uma das mães do grupo compartilhou como conseguiu reconquistar o filho ao demonstrar vulnerabilidade. Ele precisava saber que eu também cometia erros, que eu não era perfeita, disse ela. Marta ficou pensativa. Mostrar vulnerabilidade era algo que nunca havia feito, mas talvez fosse o que Ana precisava ver. Em um final de semana, Marta decidiu organizar as fotografias antigas da família. Encontrou imagens de momentos simples, como piqueniques no parque e aniversários modestos que a fizeram sorrir. Foi ao rever essas fotos que percebeu que os momentos mais felizes com Ana não eram os marcados pelo luxo ou extravagância, mas aqueles em que ambas estavam genuinamente conectadas. Esse insight deu a Marta uma nova motivação para continuar tentando reconstruir o vínculo com a filha, mesmo que fosse um passo de cada vez. Apesar das mudanças, Marta sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ana continuava distante, e as conversas entre elas eram raras. Mesmo assim, Marta se sentia diferente. Pela primeira vez, estava aprendendo a aceitar o tempo e o espaço que Ana precisava. O processo era doloroso, mas também transformador. Mais do que reconquistar Ana, Marta começava a redescobrir a si mesma, algo que não fazia há décadas. Com uma nova carta pronta para enviar, desta vez mais focada em ouvir do que em falar, Marta percebeu que estava iniciando um capítulo diferente em sua vida. A relação com Ana ainda não estava restaurada, mas o simples fato de ter esperança já era um avanço significativo. Com o envelope nas mãos, ela respirou fundo e disse para si mesma: "Estou pronta para continuar tentando." Marta enviou a segunda carta com uma nova abordagem. Dessa vez, decidiu escrever menos sobre o que sentia e mais sobre o que queria ouvir de Ana. O terapeuta havia sugerido que, em vez de justificar seus erros, ela abrisse espaço para entender o lado da filha. "Ana, quero saber como você se sente. Quero entender o que eu fiz e como posso ser uma mãe melhor para você. Estou disposta a ouvir sem interromper ou justificar." Enquanto colocava o envelope no correio, Marta sentiu o coração pesar. Não sabia se Ana responderia, mas estava aprendendo a aceitar o que não podia controlar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mistura de ansiedade e esperança. Marta, que costumava preencher sua agenda com compromissos de trabalho, começou a deixar espaços livres para refletir. Passou a caminhar pelos corredores da mansão com mais atenção, observando detalhes que antes pareciam invisíveis. Os quadros que Ana pintava quando criança, o piano que permanecia fechado há anos. Eram símbolos de uma vida que Marta sentia ter negligenciado. Agora, cada um desses objetos parecia um lembrete silencioso de tudo o que ela queria reconstruir. A resposta de Ana chegou uma semana depois, em um e-mail curto, mas cheio de significado. "Eu li sua carta, mãe. Não vou mentir, foi difícil.
Ainda estou magoada, mas aprecio que você queira ouvir. Não sei se estou pronta para uma conversa cara a cara, mas podemos começar com uma ligação. Marta, que lia e relia aquelas palavras, sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Era a primeira vez em meses que Ana abria uma porta, mesmo que pequena, para a reconexão. Marta sabia que precisava agir com cuidado. No dia combinado, Marta preparou-se para a ligação como se fosse uma reunião importante. Sentou-se na sala de estar, com um bloco de notas nas mãos, determinada a não deixar suas emoções tomarem o controle. Quando Ana atendeu, a voz da filha parecia distante, quase fria. Mas Marta não se deixou abalar. "Oi, filha. Obrigada por aceitar falar comigo." Começou mantendo o tom suave. Ana respondeu de forma breve, mas Marta percebeu que havia um espaço para diálogo. "O que você gostaria de me dizer?" perguntou, mantendo o foco em ouvir. Ana começou a desabafar de forma hesitante no início, mas logo sua voz ganhou firmeza. Ela falou sobre os anos em que se sentiu sufocada pelas expectativas de Marta, sobre como achava que nunca seria suficiente aos olhos da mãe. "Você sempre dizia que fazia tudo por mim, mas nunca me perguntou o que eu realmente queria. Eu não queria festas grandes ou presentes caros, mãe. Só queria que você estivesse presente de verdade." Cada palavra de Ana era como um golpe, mas Marta sabia que precisava ouvir sem se defender. Pela primeira vez, Marta experimentou a sensação de vulnerabilidade completa. Era difícil admitir que seus esforços para ser uma boa mãe haviam falhado em aspectos fundamentais. Ao mesmo tempo, ela sentia um certo alívio ao perceber que Ana estava disposta a compartilhar seus sentimentos. "Eu sinto muito, Ana. Sei que não posso apagar o que fiz, mas quero tentar fazer diferente daqui para frente. Você me dá essa chance?" Marta falou com a voz embargada, sem se preocupar em esconder as lágrimas que escorriam pelo rosto. Após a ligação, Marta sentiu-se exausta, mas também aliviada. Não foi uma conversa perfeita, mas foi um começo. Ana não prometeu um reencontro imediato, mas deixou claro que estava aberta a continuar conversando. Para Marta, isso era mais do que ela esperava. "Cada passo importa", repetiu para si mesma enquanto guardava o bloco de notas onde havia escrito cada palavra dita por Ana. Era uma forma de garantir que nunca mais esqueceria o que realmente importava. Nos dias que seguiram, Marta mergulhou ainda mais fundo em sua jornada de autodescoberta. Começou a escrever um diário, algo que nunca havia feito antes, para registrar seus pensamentos e emoções. Em uma das entradas escreveu: "Sempre achei que era uma mãe forte, mas talvez a força verdadeira esteja em admitir meus erros e aprender a ser melhor. Não por orgulho, mas por amor." Escrever tornou-se uma terapia para Marta, ajudando-a a lidar com a culpa e a construir um plano para o futuro. Marta também decidiu compartilhar com Ana algumas memórias que considerava importantes. Enviou uma foto antiga das duas em um piquenique, acompanhada de uma mensagem curta. "Lembrei desse dia. Você estava tão feliz com seu sanduíche favorito que mal deixou espaço para a sobremesa. Espero que possamos criar novos momentos assim." Não sabia se Ana responderia, mas sentiu que o gesto era sincero. Era uma tentativa de mostrar à filha que estava disposta a valorizar os pequenos momentos, algo que antes negligenciava. Ana respondeu dias depois, com um tom mais leve do que o habitual. "Eu lembro. Foi a primeira vez que vi um coelho de verdade. Você ficou tentando me convencer de que ele era amigo do Pernalonga", escreveu, com um emoji de riso. Marta não pôde conter um sorriso. Pela primeira vez, sentiu que Ana estava baixando a guarda. Não era um grande avanço, mas era suficiente para Marta continuar acreditando que a reconciliação era possível. A vulnerabilidade, que antes parecia um fardo, começou a se transformar em uma força. Marta percebeu que, ao mostrar suas fragilidades, também permitia que Ana se sentisse mais confortável em abrir seu coração. A jornada estava longe de terminar, mas cada conversa, cada troca de mensagens, era um tijolo na reconstrução da relação entre mãe e filha. Marta sabia que ainda precisaria enfrentar muitos desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. No fim daquele mês, Marta tomou outra decisão importante. Decidiu visitar um dos lugares favoritos de Ana, uma pequena livraria no centro da cidade. Comprou um livro que Ana mencionara gostar e o enviou com um bilhete simples.
Queria compartilhar algo que é especial para você. Estou tentando te conhecer melhor. Quando o pacote chegou, Ana respondeu com uma mensagem breve, mas cheia de significado. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim. Marta acordou naquela manhã com o coração pesado e esperançoso ao mesmo tempo. Após semanas de mensagens e ligações com Ana, finalmente concordaram em se encontrar pessoalmente. O local escolhido foi um pequeno café no centro da cidade, longe da mansão luxuosa de Marta e mais próximo do ambiente simples que Ana sempre preferiu. Enquanto se arrumava, Marta refletia sobre o quanto essa reunião significava. Não era apenas um encontro, era uma chance de corrigir erros, de mostrar a Ana que ela estava pronta para ouvir, para mudar. A caminho do café, Marta se sentia tomada por um turbilhão de emoções. Passava mentalmente pelas conversas que tiveram, tentando se preparar para o que Ana poderia dizer. Ela sabia que ainda havia mágoas profundas a serem discutidas. Dessa vez não vou interromper, não vou justificar, prometeu a si mesma. No fundo, temia que a filha desistisse no último momento, mas também sabia que não podia controlar as escolhas de Ana. Tudo o que podia fazer era estar presente e pronta para acolher a filha, independentemente do que acontecesse. Ao chegar ao café, Marta percebeu que Ana já estava lá, sentada em uma mesa no canto, de costas para a porta. A visão da filha fez seu coração disparar. Ana parecia diferente, mais madura, mais firme em si mesma. Usava um vestido simples e segurava uma xícara de chá, com o olhar distante. Marta hesitou por um momento antes de se aproximar, temendo que qualquer movimento abrupto pudesse assustar Ana. "Oi, filha", disse suavemente ao se aproximar. Ana levantou o olhar, com um leve sorriso, e acenou para que Marta se sentasse. Os primeiros minutos foram marcados por um silêncio desconfortável, quebrado apenas pelos barulhos de conversas e xícaras sendo colocadas sobre as mesas ao redor. Marta começou falando sobre coisas triviais, o clima, os jardins da casa, mas logo percebeu que Ana não estava interessada nesse tipo de conversa. "Eu sei que você não veio aqui para ouvir sobre meu jardim", disse Marta, com um sorriso tímido. Ana suspirou e finalmente olhou diretamente para a mãe. Não vim, mas acho que precisamos começar por algum lugar." Ana foi a primeira a trazer à tona os conflitos do passado. Relembrou momentos em que se sentiu ignorada, como o dia em que Marta cancelou um recital de dança para atender uma reunião de negócios. "Eu esperei você chegar. Fiquei te procurando no meio da plateia até perceber que você não viria", disse Ana, com a voz carregada de emoção. Marta sentiu um nó na garganta. "Eu lembro daquele dia", respondeu ela com dificuldade. "Eu achei que estava fazendo certo, garantindo nosso futuro. Mas agora vejo que não estar lá para você foi um erro." "Eu sinto muito, Ana." A conversa continuou, alternando momentos de tensão e reconciliação. Ana falou sobre o impacto emocional de crescer, sentindo que precisava atingir padrões inalcançáveis para ganhar a aprovação da mãe. "Você dizia que fazia tudo por mim, mas parecia que eu nunca era suficiente. Eu só queria ser aceita do jeito que eu sou", disse Ana, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Marta ouviu tudo em silêncio, segurando o impulso de se defender. Quando Ana terminou, Marta respondeu com sinceridade: "Eu errei, filha. Não tem desculpa para isso, mas quero que você saiba que estou disposta a aprender a ser melhor." Pela primeira vez, Marta sentiu que a barreira entre elas começava a se dissolver. Ana, embora ainda cautelosa, parecia disposta a dar à mãe uma nova chance. "Eu não sei se estou pronta para voltar a ter uma relação como antes, mas acho que podemos começar do zero", disse Ana. Para Marta, aquelas palavras eram tudo o que precisava ouvir. Não era o fim da jornada, mas um novo começo, e ela estava disposta a caminhar ao lado de Ana, um passo de cada vez. Antes de se despedirem, Marta tirou algo da bolsa, um caderno pequeno com capa de couro. "Eu comecei a escrever sobre o que aprendi desde que você foi embora. Pensei que talvez você quisesse ler algum dia", disse ela, entregando o caderno a Ana. A filha hesitou, mas aceitou o presente. "Obrigada, mãe. Eu vou ler, mas no meu tempo", respondeu ela. Marta sorriu satisfeita por Ana ter aceitado o gesto. Sabia que não podia apressar o processo, mas sentia que estava no caminho certo. A caminho de casa, Marta sentiu uma mistura de alívio e cansaço. O encontro foi mais intenso do que ela esperava,
mas também mais produtivo. Pela primeira vez em anos, sentiu que Ana estava disposta a abrir espaço para a reconciliação. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas, Marta refletia sobre o quanto havia mudado desde o início dessa jornada. Não era mais a mulher arrogante e controladora de antes. Estava aprendendo a ser vulnerável, a aceitar suas falhas e, acima de tudo, a ouvir. Nas semanas seguintes, Marta e Ana continuaram a reconstruir a relação aos poucos. Trocaram mensagens mais frequentes e marcaram novos encontros, cada um trazendo novos desafios e conquistas. Ana ainda tinha suas reservas, mas Marta estava determinada a respeitar os limites da filha. A confiança leva tempo para ser restaurada, pensava Marta, a cada passo dado nessa caminhada. Ela sabia que a jornada era longa, mas dessa vez estava disposta a ir até o fim. O reencontro face a face foi um marco importante para ambas. Mas não era o fim da história. Era apenas o início de uma nova fase, cheia de possibilidades e esperança. Para Marta, a lição mais importante foi entender que o amor verdadeiro não é sobre controle ou perfeição, mas sobre aceitação e paciência. E, acima de tudo, sobre estar presente, de corpo e alma, para aqueles que amamos. Nas semanas que se seguiram ao encontro no café, Marta e Ana continuaram a reconstruir o relacionamento, passo a passo. Apesar do progresso, os dias não eram isentos de desafios. Ana ainda tinha momentos de retração, como se estivesse testando os limites da mudança de Marta. Para Marta, cada gesto de abertura de Ana era uma pequena vitória, mas também uma lembrança de que o caminho para a reconciliação não seria linear. Determinada a continuar avançando, Marta se dedicou a fazer algo que nunca havia feito antes. Aprender mais sobre a filha como pessoa, e não apenas como a jovem que ela queria moldar. Um dos primeiros desafios veio em uma conversa aparentemente simples. Ana mencionou seu trabalho como designer gráfica, algo que Marta raramente perguntava no passado. "Então, o que você está criando agora?" perguntou Marta, tentando mostrar interesse genuíno. Ana hesitou, mas acabou descrevendo um projeto em que estava trabalhando. Marta ouviu atentamente, mesmo quando os detalhes lhe pareciam confusos. "Isso parece incrível, filha. Você tem tanto talento", disse Marta, tentando validar as escolhas de Ana. Foi a primeira vez em anos que Ana sentiu que sua mãe estava realmente ouvindo. A interação deu confiança a Marta para continuar explorando novos territórios. Em um fim de semana, decidiu surpreender Ana ao participar de uma exposição de arte local, onde a filha tinha uma peça em exibição. Marta sabia que sua presença poderia ser vista com desconfiança, mas estava disposta a correr o risco. Quando Ana a viu na exposição, ficou visivelmente surpresa. "Você veio?" perguntou com um misto de incredulidade e curiosidade. "Claro que vim. Quero entender o que é importante para você", respondeu Marta com um sorriso tímido. Naquele dia, enquanto caminhavam juntas pela galeria, Marta percebeu o quanto sabia pouco sobre os interesses de Ana. Cada obra de arte parecia revelar um pedaço da filha que ela nunca conhecera. Ana, por sua vez, começou a relaxar e a compartilhar mais sobre sua visão criativa. "Eu sempre quis criar coisas que falassem sobre liberdade e individualidade", disse Ana, em um tom que parecia quase um desabafo. Marta sentiu um nó na garganta. Era como se Ana estivesse explicando indiretamente o motivo pelo qual se sentira sufocada no passado. Mas nem tudo foi fácil. Em uma conversa durante o jantar, Ana trouxe à tona um episódio doloroso do passado. "Você se lembra daquela viagem que eu queria fazer para o intercâmbio? Você nem pensou antes de dizer não", disse Ana, com a voz carregada de mágoa. Marta suspirou, lembrando-se do momento. "Eu estava com medo de te perder. Pensei que, se você fosse embora, nunca mais voltaria", admitiu, com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez que Ana ouviu sua mãe admitir o medo por trás de suas decisões controladoras. Embora a dor ainda estivesse presente, Ana sentiu que algo havia mudado. Esse episódio abriu caminho para novas conversas honestas. Marta começou a compartilhar mais sobre suas próprias inseguranças e sobre como o luto pelo pai de Ana moldou muitas de suas atitudes. "Eu achava que precisava ser forte o tempo todo, mas acho que isso me tornou cega para o que você precisava de mim", confessou Marta em uma das conversas mais emocionantes entre elas. Ana, embora ainda cautelosa,
começou a enxergar sua mãe sob uma nova luz. Eu nunca soube disso, mãe. Talvez se você tivesse falado comigo antes, as coisas seriam diferentes, respondeu Ana com um tom de reflexão. Outro teste para a relação veio quando Ana convidou Marta para conhecer seu pequeno apartamento. Marta, acostumada ao luxo, ficou surpresa com a simplicidade do lugar. Era um espaço modesto, mas cheio de personalidade, com plantas e obras de arte que refletiam o estilo único de Ana. É pequeno, mas é meu, disse Ana com orgulho. Marta olhou ao redor, percebendo que aquele lugar representava tudo o que Ana sempre quis: liberdade e autenticidade. É perfeito porque é você, respondeu Marta com sinceridade. O comentário fez Ana sorrir, como se finalmente sentisse que sua mãe começava a entendê-la. Um momento marcante aconteceu quando Ana mostrou a Marta um quadro que estava pintando em seu tempo livre. Era uma cena abstrata, cheia de cores vibrantes, mas também de sombras que se misturavam no fundo. O que isso significa para você? Perguntou Marta, curiosa. Ana hesitou por um instante antes de responder. É sobre nós, sobre o que foi, o que é e o que pode ser. Marta ficou emocionada, sentindo que aquele quadro representava mais do que palavras poderiam expressar. Era um símbolo de esperança e do trabalho árduo que ambas estavam dispostas a fazer para se reconectarem. Apesar do progresso, ainda havia momentos de tensão. Durante um almoço, Marta acidentalmente mencionou um plano para ajudar Ana financeiramente com seus projetos de arte. Eu não preciso do seu dinheiro, mãe, respondeu Ana com firmeza. Marta ficou desconcertada, mas logo percebeu seu erro. Você está certa. Eu só quero ajudar, mas não vou interferir. Você sabe o que é melhor para você, disse, recuando de forma que Ana reconheceu como um esforço real de mudança. Essas pequenas provas de confiança começaram a criar um novo alicerce para o relacionamento delas. Marta aprendeu que amar Ana significava mais do que prover. Significava apoiar, ouvir e aceitar. Ana, por sua vez, começou a perceber que sua mãe estava realmente tentando mudar. Eu ainda tenho minhas reservas, mas estou vendo o esforço. Isso significa muito para mim, disse Ana em uma mensagem após um dos encontros. Para Marta, essa frase foi um bálsamo, confirmando que estava no caminho certo. A relação delas, embora ainda em reconstrução, tornou-se mais sólida do que nunca. Marta percebeu que, ao enfrentar suas próprias falhas e medos, estava redescobrindo o significado do amor verdadeiro. E Ana, aos poucos, começou a confiar novamente na mãe, reconhecendo que as mudanças eram sinceras. Ambas sabiam que ainda havia muito a ser feito, mas pela primeira vez em anos, sentiam que estavam se movendo na direção certa, juntas. O progresso entre Marta e Ana era notável, mas as feridas do passado ainda pairavam como sombras nas interações delas. Marta sabia que não bastava apenas reconquistar a confiança da filha. Era necessário criar um terreno fértil para que novas memórias fossem plantadas. Em uma sessão de terapia, o terapeuta sugeriu algo que fez Marta refletir profundamente. Vocês precisam criar novas experiências juntas. Isso ajudará a equilibrar as memórias dolorosas com momentos felizes. Marta decidiu que estava na hora de agir. Marta convidou Ana para passar um fim de semana em uma casa de campo que ela havia comprado recentemente. Era um local que Marta raramente usava, mas que tinha potencial para se tornar um refúgio. Ana hesitou, preocupada com a ideia de estar presa a um espaço com a mãe por tanto tempo. Podemos tentar, disse Ana com cautela. Para Marta, essa pequena aceitação era um grande passo. Ela preparou tudo com cuidado, certificando-se de que o ambiente fosse aconchegante e sem ostentação, para que Ana se sentisse à vontade. Quando chegaram à casa de campo, Ana ficou surpresa. O lugar era simples, mas bonito, cercado por árvores e com uma vista deslumbrante para as montanhas. Marta havia planejado atividades leves, como caminhadas e momentos para cozinhar juntas. Nada de compromissos. Quero que você se sinta confortável para ser quem você é, disse Marta, enquanto colocava os mantimentos na cozinha. Ana sorriu timidamente, como se apreciasse o esforço. Era um começo promissor, mas ambas sabiam que os desafios não estavam completamente superados. Durante uma das caminhadas, Ana trouxe à tona um tema delicado. Você sabia que por muito tempo eu tinha medo de te decepcionar?
disse ela olhando para o horizonte. Marta sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. Eu imaginava, mas acho que nunca quis admitir, respondeu com honestidade. Ana continuou. Era como se eu precisasse ser perfeita o tempo todo, porque você já fazia tudo por nós. Mas no fundo, eu só queria que você estivesse lá. Marta ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras da filha. Eu entendo agora. E sinto muito por ter te feito sentir assim, disse ela com lágrimas nos olhos. O fim de semana trouxe momentos de emoção e leveza. Em uma noite, enquanto preparavam o jantar, Ana começou a cantarolar uma música antiga que elas costumavam ouvir juntas. Marta, surpresa, começou a cantar também, transformando a cozinha em um pequeno palco improvisado. Ambas riram, como há muito tempo não faziam. Foi um momento de conexão que as fez perceber o quanto a simplicidade podia ser poderosa. É disso que eu sentia falta, disse Ana enquanto secava as mãos. Marta, sorrindo, respondeu. Eu também, filha, eu também. Entretanto, ainda havia situações que testavam os limites de ambas. Durante uma conversa, Marta mencionou novamente sua vontade de ajudar Ana a expandir sua carreira artística. Eu sei que você quer fazer isso sozinha, mas pense em como posso facilitar as coisas para você, disse Marta. Ana, visivelmente desconfortável, respondeu. Mãe, eu agradeço, mas preciso que você confie em mim. Eu quero fazer isso do meu jeito. Marta respirou fundo, lembrando-se do que havia aprendido sobre respeitar os limites da filha. Você está certa. Vou confiar em você, respondeu, embora fosse difícil para ela. Ana começou a reconhecer o esforço genuíno de Marta. Eu sei que não é fácil para você mudar, disse ela, em um momento de sinceridade. Marta respondeu com humildade. Eu nunca percebi o quanto estava presa em minhas próprias inseguranças. Agora, tudo o que quero é ser uma mãe melhor para você. Ana, tocada pela honestidade da mãe, respondeu. Você já está sendo. Aquela simples frase carregava mais significado do que qualquer outro gesto ou palavra que Marta pudesse imaginar. Outro momento significativo aconteceu quando Ana pediu a Marta para ajudá-la com um novo projeto artístico. Era algo pequeno, mas simbólico. Estou pintando uma série sobre vínculos familiares e acho que sua história poderia fazer parte disso, disse Ana. Marta sentiu-se honrada e emocionada. Se você acha que minha história pode ajudar, estou disposta a compartilhar, respondeu. Foi um ato de confiança mútua, que sinalizava o quanto ambas haviam crescido. O fim de semana terminou com uma conversa ao pôr do sol, sentadas na varanda da casa de campo. Eu não sei onde estaríamos se eu não tivesse ido embora, disse Ana, com um tom reflexivo. Marta olhou para a filha e respondeu. Talvez precisássemos daquela distância para entender o quanto precisávamos uma da outra. Ana concordou, e pela primeira vez, sentiu que o peso do passado estava começando a se dissipar. Não era um fim definitivo para as mágoas, mas era o início de algo novo. Quando voltaram para a cidade, ambas sabiam que o trabalho de reconstrução ainda continuava. Ana, agora mais aberta, começou a incluir Marta em partes de sua vida que antes mantinha distantes. Marta, por sua vez, se esforçava para respeitar os limites da filha, sem tentar controlar ou interferir. A relação delas ainda tinha suas dificuldades, mas agora estava fundamentada na confiança e na disposição de ambas para continuar construindo algo melhor. Marta começou a perceber que, ao se abrir para a vulnerabilidade, também estava redescobrindo a si mesma. Não era apenas sobre reconquistar Ana, mas sobre aprender a ser uma mulher mais completa, mais empática. Não foi o dinheiro que reconstruiu nossa relação, foi o amor e a humildade, escreveu ela em seu diário, refletindo sobre tudo o que havia aprendido. Era uma lição que Marta carregaria consigo para o resto da vida. Os meses que se seguiram foram marcados por mudanças sutis, mas profundas, no relacionamento de Marta e Ana. Ambas ainda tropeçavam em velhos hábitos. Marta, às vezes, lutava contra o impulso de controlar, enquanto Ana, ocasionalmente, se retraía. Contudo, a vontade de construir algo novo e autêntico entre elas era mais forte do que qualquer mágoa. As conversas se tornaram mais frequentes e mais sinceras. O passado, embora ainda presente, deixou de ser um peso esmagador para se tornar uma base de aprendizado mútuo. Marta continuou a frequentar as sessões de terapia e os grupos de apoio,
onde compartilhava sua evolução com outros pais. Eu aprendi que amar minha filha significa respeitar quem ela é, não quem eu queria que ela fosse, disse Marta em uma das reuniões, emocionada. Aquela frase resumia a transformação que ela havia vivido. Era a aceitação de que Ana não era uma extensão de si mesma, mas um indivíduo com sonhos e desejos próprios. Essa compreensão trouxe uma paz que Marta não sentia há anos. Um momento marcante aconteceu quando Ana convidou Marta para a inauguração de uma exposição de arte em que estava trabalhando há meses. A série de quadros intitulada Cicatrizes e Pontes explorava as complexidades das relações familiares. Marta chegou ao evento com o coração acelerado, imaginando o que encontraria. Quando viu o quadro principal da exposição, reconheceu imediatamente a inspiração. Era a cena da casa de campo, pintada com cores vibrantes, mas também marcada por nuances sombrias. "É sobre a gente, mãe", disse Ana, aproximando-se. Marta ficou sem palavras, emocionada ao ver como Ana havia transformado sua história em arte. O evento foi um sucesso, e Marta não pôde deixar de notar como Ana parecia mais confiante e realizada. "Você encontrou sua voz, filha", disse ela, enquanto caminhavam juntas para casa após a exposição. Ana, sorrindo, respondeu: "Eu acho que sempre tive, mãe. Só precisava de espaço para usá-la." Marta entendeu que o maior presente que podia dar à filha não era dinheiro ou proteção, mas liberdade e apoio incondicional. Essa percepção consolidou a nova fase da relação delas. Ainda assim, Marta sabia que sua jornada pessoal não havia terminado. Decidiu reduzir sua carga de trabalho nos negócios para dedicar mais tempo às coisas que realmente importavam. Passou a investir em projetos sociais voltados para mulheres, especialmente mães, que enfrentavam dificuldades em equilibrar trabalho e família. "Eu quero ajudar outras mulheres a perceberem o que eu demorei tanto para aprender", explicou a Ana. A iniciativa trouxe um novo propósito à vida de Marta, que encontrou alegria em compartilhar suas experiências com outras pessoas. O Natal daquele ano foi o primeiro que Marta e Ana passaram juntas em anos. Ana insistiu em fazer algo simples, longe da grandiosidade que costumava marcar as festas organizadas por Marta. "Eu quero algo que seja sobre a gente, não sobre os outros", disse Ana. Elas passaram a véspera na cozinha, preparando juntas um jantar modesto, mas cheio de significado. Quando se sentaram à mesa, Marta olhou para Ana e sentiu uma gratidão imensa. Pela primeira vez, o silêncio entre elas era confortável, como uma pausa para apreciar o que haviam conquistado. Naquela noite, enquanto trocavam presentes, Marta entregou a Ana uma caixa pequena, mas especial. Dentro dela, havia um caderno com todas as anotações que Marta havia feito desde o início da jornada. "É sobre tudo o que aprendi com você", disse Marta. Ana folheou as páginas visivelmente emocionada. "Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim", respondeu abraçando Marta. Era um momento simples, mas carregado de significado, que simbolizava o quanto haviam crescido juntas. Marta também recebeu um presente de Ana. Uma pequena escultura feita pela filha, representando duas figuras de mãos dadas. "Eu fiz isso pensando na gente", explicou Ana. Marta segurou a escultura com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. "É linda, obrigada, filha. Vou colocar no lugar mais especial da casa", disse ela emocionada. Para ambas, aquele presente era mais do que um objeto. Era um símbolo da conexão renovada que haviam construído. Ao longo do tempo, a relação entre Marta e Ana continuou a evoluir. Havia momentos de tensão, como em qualquer relação, mas agora ambas sabiam como lidar com as diferenças de forma mais saudável. Marta aprendeu a valorizar o presente em vez de se apegar ao passado ou tentar controlar o futuro. Ana, por sua vez, passou a enxergar a mãe com mais compreensão, reconhecendo que, apesar dos erros, Marta sempre agiu com amor, mesmo que de forma imperfeita. A jornada não foi fácil, mas ambas saíram dela transformadas. Marta, antes uma mulher obcecada por sucesso e controle, descobriu que sua maior realização estava em ser uma mãe presente e aberta. Ana, antes ressentida e distante, encontrou força em sua própria voz e capacidade de perdoar. Juntas,
Elas provaram que, mesmo nas relações mais complicadas, o amor e a humildade podem construir pontes onde antes só havia abismos. Na última página de seu diário, Marta escreveu: "Não foi fácil aceitar meus erros, mas hoje sei que isso me tornou uma pessoa melhor. Reconstruir minha relação com Ana não foi apenas sobre ela. Foi sobre me redescobrir e aprender a viver com mais amor, menos controle e mais presença. O que temos agora é precioso, porque foi conquistado com esforço e sinceridade. E isso vale mais do que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Quando o orgulho é deixado de lado e o amor encontra espaço para florescer, até os laços mais fragilizados podem se fortalecer novamente." Marta e Ana provaram que nunca é tarde para recomeçar. E você? Que passos está disposto a dar para transformar suas relações? Reflita, compartilhe e inspire mudanças.